Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 49, Ante as Ofensas, do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier e Emmanuel. Essa lição ela traz uma referência ao Evangelho de Mateus, dizendo que se a nossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, que nada está valendo. Isso não significa que Jesus era contra os escribas ou fariseus. Jesus ele apenas estava colocando para nós, nesse Evangelho de Mateus, explicando para nós que os fariseus eles eram muito estudiosos da palavra, do que Moisés tinha trazido. Eles eram muito duros na interpretação da letra. Eles sabiam tudo de cor. Eles sabiam tudo que estava lá no Torá, mas eles eram intransigentes, eles não conseguiam observar uma pessoa e avaliar os pesos e as medidas diferentemente. Essa pessoa fez alguma coisa, mas de qual família ela veio? Essa pessoa fez alguma coisa, mas quem fez junto com ela? Quantas vezes Jesus foi testado, foi trazido para ele a mulher adúltera, foi colocado para ele a questão do sábado, no trabalho do sábado. Então, quantas vezes Jesus foi testado no sentido de falar simplesmente, olha, você não está de acordo com o Torá, não está de acordo com o que Moisés pregou, vamos testá-lo agora. Então, os escribas e fariseus, eles estavam cheios de fermento para testarem, para tentarem fazer com que Jesus perdesse ali a sua capacidade de entendimento. Na verdade, eles estavam querendo testar o conhecimento de Jesus de acordo com a lei de Moisés. Mas Jesus, ele tinha a visão do que era a pessoa antes dela cometer a questão, o crime, ou o defeito, ou o ato falho, antes dela ficar doente. Ele tinha a visão durante a doença, durante o problema, e tinha a visão da pessoa depois que essa pessoa fosse tratada, fosse curada ou fosse simplesmente deixada de lado. Então Jesus ele tinha a questão da vida total da pessoa. Ele não tinha só um pedaço da vida. Ele tinha a vida como um total. Ele tinha o completo conhecimento daquele ser humano que estava ali. Então, as leis de Moisés eram leis rígidas, eram leis importantes para a época que ele viveu, para as pessoas que viviam com ele. Mas Jesus veio trazendo o bom senso, Jesus veio trazendo a compreensão, a compaixão. Então, o mandamento era esse: se você tiver a mesma justiça que os fariseus tinham, você não está conseguindo ser melhor do que eles. Para ser melhor do que eles, você tem que ir além dessa justiça da letra, olho por olho, dente por dente. Você me fez uma coisa ruim, eu te faço uma coisa ruim. Você me ofendeu, eu te ofendo. A briga, Então, o que Jesus queria dizer? Perdoar as ofensas. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E esse perdão, um perdão com sentimento de verdade. Ou seja, o perdão das ofensas, segundo Jesus, ele não é um perdão para você andar de braço dado com seu inimigo, se você não quiser. Mas é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, se você não tem ódio de quem te ofendeu, não tem rancor, não guarda mágoa, que é algo que faz muito mal para você, para quem não perdoa, não tem desejo de se vingar, você já perdoou. Então, é esse o perdão colocado por Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, e a questão de quem ofende? E a questão de quem fere? Porque também tem um escrito de Jesus
quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Essa questão talvez seja a lei de ação e reação, mas nós sabemos que Deus nos dá a misericórdia. Então, nós também não somos perfeitos, nós também podemos ter ofendido alguém. E à medida que nós somos perdoados pelos outros, nós gostamos. Né? Quando alguém nos perdoa, nós gostamos. Então, Jesus fala para a gente perdoar também. Perdão das ofensas. O que significa o perdão das ofensas? Significa não querer mal ao outro. Lembrando que Emmanuel, nessa lição, ele traz um grande ensinamento. Aquele que te ofendeu, aquele que te caluniou, aquele que fez mal, é uma pessoa que está fazendo mal para ela própria, é uma pessoa que está caluniando a si mesmo, é uma pessoa que está ofendendo a si mesmo. Porque se o outro não tem nenhuma responsabilidade, não fez aquilo, se é uma calúnia, por exemplo, a pessoa está de consciência tranquila, aquela pessoa está caluniando a si mesma. Então, perdoar, por quê? Porque aquele que ofende, muitas vezes está doente, intimamente, muitas vezes está sofrendo um processo obsessivo, e nós sabemos que a obsessão, ela é assim, ela é terrível para influenciar o obsessor. Às vezes, para influenciar uma pessoa, basta um pensamento negativo. Então, a questão da pessoa ofender, se nós olharmos com os olhos que os mentores espirituais olham, né, quando você ofende alguém, é porque você está com raiva. Naquele momento, aquela raiva tem um fundamento. A raiva, às vezes, não é do outro que está sendo ofendido. A raiva é de si mesmo. A pessoa, às vezes, é vazia, de coração vazio, de sentimento vazio, é insegura. Às vezes, a pessoa tem uma chaga muito grande, moral dentro de si, tem uma insegurança muito grande, foi ofendida por outras pessoas e não revidou, então descarrega na outra pessoa e ofende. Então Emmanuel simplesmente traz isso nessa lição, né? A pessoa que está ofendendo é uma pessoa que está passando por problemas, uma pessoa que está com doença, é uma pessoa que pode estar, né, passando por problemas, pode estar com doenças, pode estar sofrendo um processo obsessivo, pode estar, né, se tendo um problema emocional muito grave, pode estar achando que vai ofender, mas no fundo, não ofende a si mesmo, simplesmente a si mesmo, né? Só ofende a si mesmo. Aquele que é ofendido muitas vezes não tem sintonia nenhuma com aquela ofensa. Então, por isso que ele fala para perdoar. Além da gente ter no Pai Nosso, né, a oração dominical, uma parte lá que muitos de nós pulamos muitas vezes, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E que bacana e que bonito ver a frase de Jesus, quando de repente ele curou tantas pessoas, ele fez tanto bem para a humanidade, ele trouxe tanto ensinamento bonito, ele ajudou tantas pessoas, ajudou todos os apóstolos, ensinou os seus apóstolos ao que precisava ser feito. Na hora da cruz, ele carregou a cruz sozinho. Na hora que ele foi maltratado, quando colocaram uma coroa de espinhos nele e ele caiu, chamaram um soldado sirineu para segurar um pedaço da cruz para ele poder chegar até o Gólgota, né? O lugar das caveiras, o lugar do cemitério dos crucificados. E esse sirineu era uma pessoa que estava em busca de emprego porque estava passando fome em casa com a sua família, porque a única renda que ele tinha falido. Ele doente, a família doente, sem comida, desesperado, carregou um pouco da cruz com Jesus, mandado pelos soldados. Quando Jesus olha para trás, o sirineu está ajudando a que ele carregue a cruz, ele dá um olhar de compaixão, porque o Jesus tinha um olhar de compaixão para todas as pessoas. E o sirineu então percebe aquele olhar e carrega, dizendo: puxa vida, o que fez esse homem para merecer a crucificação? Parece uma pessoa tão boa,
mas continuou carregando a cruz com Jesus. Olha que honra, que bênção poder carregar a cruz com Jesus até o Gólgota. E quando Jesus estava lá sendo preso na cruz, ele olha para si e fala: o que fez esse homem para terem tanto ódio dele? Mal sabia que aquele homem era um homem bom, que era o nosso Salvador, o nosso libertador, libertador das nossas consciências. E que naquele momento onde estavam sendo pregados os seus pés na madeira, pregado os seus pulsos, que a sua coluna já não tinha mais como se sustentar, de ser crucificado junto com 2 ladrões. Mesmo assim, Jesus olha para o céu e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus perdoou a humanidade da sua crucificação, o que será que nós temos que fazer com quem nos ofende, se não perdoar também? E depois que Jesus saiu da cruz, depois de 3 dias que ele ressuscitou, ele apareceu para os outros discípulos, para Maria de Magdala, o que ele fala? Que ele estará conosco até o fim dos tempos. Em nenhum momento Jesus fala: olha, tudo isso que fizeram para mim, ele não tem um ressentimento, não tem rancor, não tem nada, porque ele perdoou. Sejamos então como Jesus, hoje, no princípio, esquecendo as ofensas. Depois, com o tempo, nós vamos falar: perdoa, Senhor, essa pessoa não sabe o que faz. Graças a Deus.